Se a gente for ver, todos os seres vivos são formados por células. A célula é a unidade básica fundamental da vida. E dentro dela está a molécula do DNA. Todo ser vivo tem DNA. E as células, elas se reproduzem por um processo chamado de mitose, onde uma célula forma duas células filhas. Uma célula mãe forma duas células filhas. Nossa, e você sabe o que uma célula falou quando foi no cabeleireiro? O quê? Mitose. E aí, galera do Inteiramente, o seu espaço interdisciplinar. Eu sou a Érica Porto da Biologia. Bom, e se você não me conhece, eu estou aí, direto no Inteiramente Responde, no Interabil. E hoje eu trouxe aqui... Trouxe não, né? Já tá aqui faz tempo. Eu sou o Guilherme Aparecido, da Biologia, e também eu vou estar aqui pra gente falar de Biologia. Bom, gente, vocês que estão acompanhando ali o Inteiramente, né? A gente tá no final do nosso terceiro mês de existência, certo? E aí, o que a gente vai fazer? Eu tô aqui agora abrindo espaço para justamente a Érica, minha esposa aqui, para ela apresentar o Inteiramente. Então, ao longo de outros meses, vocês vão ver ali ela trazendo alguns convidados também, certo? De vez em quando. É isso aí. Bom, a gente vai mostrar pra vocês como a biologia ela pode ser interdisciplinar, né? Vou mostrar como ela tem influência da história, ela tem influência da química, da física, de tudo, né? Então, nós temos que quebrar um pouco essas caixinhas e mostrar que tá tudo junto. O tema central ali, que todas as áreas da biologia estão girando em torno dele, que é a evolução. A evolução por si só já é um tema totalmente interdisciplinar, né? Sim. E logicamente iremos falar de uma forma bem simplificada, porque é um termo extremamente amplo, né? Envolve toda a biologia, né? Tudo, né? Na verdade, quando a gente fala de biologia, a gente fala de evolução, e a gente vai falar um pouquinho, usar alguns exemplos aqui e trazer como ele foi envolvido na história e tudo mais. Então, mais uma vez, vamos com a nossa mesa didática. Então a gente vai começar aí falando a respeito do dogma central da biologia, que seria uma verdade incontestável, ou seja, isso acontece e não tem mais o que a gente questionar. Que é quando você tem a molécula de DNA, que é uma molécula de fita dupla. Agora, pegando um segmento específico desse DNA, a gente vai chamar ele de gene. A partir desse gene é formada uma fita também de ácido nucleico, só que agora ela é uma fita simples, chamada de RNA. A partir desse RNA contém informações para organizar vários aminoácidos numa sequência específica. E esses aminoácidos todos vão formar o que a gente chama de proteína ou polipeptídeo. E com isso, nós temos que as proteínas elas manifestam as características gerais dos seres vivos, certo? Então, tudo que você vê nos seres vivos, entre outras coisas, estruturais e várias outras formas, como por exemplo, tamanho da asa de uma ave, né, por exemplo, a cor da pelagem de um gato, o número de pétalas de uma flor. E a respeito dos genes ainda, que eles que são responsáveis pela diferenciação celular nos seres vivos. Os genes podem ser ativados ou inativados, fazendo assim com que cada parte, cada célula assuma uma função específica. Ainda sobre o gene, precisamos relacionar um fenômeno que ocorre no DNA, que é a mutação. A partir do momento que você altera alguma parte desse gene, desse DNA, consequentemente você altera o RNA que vai ser gerado e, na grande maioria das vezes, você altera o aminoácido na proteína que é formada. Então, se você tinha, por exemplo, o gene azão, que produzia a proteína azão, com essa mutação, agora você vai ter o quê? O gene azinho, que produz uma proteína azinho, podendo assim alterar as funções dela no ser vivo, alterar as características que elas manifestam no organismo. E aí com isso nós temos então a biodiversidade, que é a variabilidade entre os indivíduos. Como exemplo aqui, temos por exemplo o indivíduo azão. Ele vai, se reproduz e temos então vários indivíduos azão, que é a sua prole. Cada um
desses indivíduos azão produz então outros indivíduos azão, né? Esse primeiro indivíduo produz alguns indivíduos azão, o outro indivíduo aqui também e assim por diante. Só que um desses indivíduos ocorre então esse processo de mutação. E aí esse indivíduo então vai produzir azinhos, né? E aí com isso você tem então uma diversidade dentro dessa própria espécie, que se ela então se perpetuar e ocorrer outras mutações, podemos até ter duas espécies diferentes devido a esse processo de mutação. A gente vai pegar um exemplo clássico para a gente falar aqui de evolução, que é a Bistum betularia, uma mariposa que vocês já devem ter ouvido falar, né? E vamos contar um pouco desse histórico, como que é estudada a evolução em cima dela. Bom, tudo começou em 1785, né? Na Revolução Industrial lá na Inglaterra. Eles inventaram uma máquina, né? Para produzir então tecido, a Spinning Jenny. Ela produzia 80 fios, né, em vez de produzir apenas um fio, uma quantidade de tecido enorme que artesãos na época jamais conseguiriam produzir. Inicialmente ela era manual, posteriormente ela foi movida com princípio hidráulico e por último a base do vapor, né? E isso favoreceu muito a Inglaterra porque a Inglaterra ela tinha grandes recursos minerais. Ela tinha o ferro e o carvão no solo britânico. Então, através do ferro, ela conseguiu construir ferrovias, locomotivas, peças e as máquinas para produzir os tecidos. E com o carvão, ela conseguiu então mover essas máquinas através do vapor. Esse carvão que a gente está falando é o carvão mineral. O carvão mineral é um dos principais combustíveis fósseis que existem hoje em dia e ele é formado através do depósito de sedimentos vegetais em bacias. Certo? Então, a partir de processos, eras geológicas, a gente pode até chamar ele de uma rocha sedimentar. Ele tem um alto calor de combustão, que foi uma grande revolução para a época. A partir dessa energia utilizada, então eles conseguiriam fazer as máquinas a vapor funcionar muito mais, muito melhor, com uma eficiência ali no mínimo 70% maior. Certo? E aí, da onde que era extraído esse carvão? Justamente do solo ali da Inglaterra, que é onde foi o berço da Revolução Industrial. Lá na Inglaterra a gente tem aquela vegetação de pinheiros, chamada de taiga. Com a deposição e a fossilização desses pinheiros da taiga, começou a formar essa jazida, esse carvão mineral. O principal ponto que a gente tem que relacionar aqui é que ele é rico em carbono. E a queima, a combustão desse carvão mineral, ocorre muito a liberação de poluentes. Como, por exemplo, o CO2, enxofre, nitrogênio, tudo isso são poluentes que vão sendo liberados aos poucos até o quê? Até você ter aquele cenário totalmente industrializado, né? Que você tem ali as características de uma cidade industrializada, né? A gente diz que é uma cidade cinza. Porque essa fuligem que vai sendo liberada por essa combustão, ela vai começando a marcar, seja os prédios, as casas e as árvores, onde ficavam aquelas mariposas que a gente falou no começo, a Bistum betularia. Então o que você tinha? Você tinha dois cenários, né? O anterior da Revolução Industrial, que era aquelas árvores com líquens claros, né? O que são líquens? São associações de algas e fungos. E as mariposas, elas ficavam lá, né? Nos líquens pousadas. E aí o que acontecia? Nós tínhamos duas variações de mariposas, né? Lembrando do nosso exemplo ali, nós tínhamos a mariposa clara e a mariposa escura, ambas da mesma espécie. Porém, essa diferença visual das duas mariposas não implica que elas seriam espécies diferentes, apenas duas cores diferentes. E o que acontecia? Como a gente tinha um ambiente claro, as mariposas claras elas tinham uma maior facilidade para se camuflar dos predadores, das aves no caso. E as mariposas escuras elas estavam em menor quantidade, por quê? Porque nós tínhamos ali uma predação ativa em cima dessas mariposas. Então a população dela se tornava baixa desse tipo de mariposa. E aí então com essa fuligem, poluindo essas árvores. E aí com a morte desses líquens, o que iria acontecer? As mariposas que tinham essa cor mais clara, elas iam ficar mais visíveis. E as que tinham a cor escura, elas iam ficar o quê? Mais camufladas nessas árvores escuras devido à fuligem. Logo, as claras agora iam ser alvos de predadores, como as aves que iam se alimentar delas. Por fim, o que começou a acontecer? A branca, que tinha maior quantidade, né? A população branca, que era maior, começou a diminuir drasticamente.
E a escura, que tinha uma população bem reduzida devido ao ambiente, tudo, começou a se multiplicar mais. E isso por quê? Porque elas conseguiam se reproduzir melhor, elas não eram muito alvo de predadores, né? E isso fez com que as escuras sobrevivessem. E aí, com isso, teve um sucesso evolutivo. Então, numa taxa de 100 anos, né, foi possível ver uma seleção natural, né? Então, é possível você ver, em alguns casos, né, como das mariposas, de bactérias, né, como temos aí casos das superbactérias agora, nós temos aí casos de seleção natural, que é uma ferramenta extremamente importante da evolução. O Charles Darwin, que ele trouxe esse conceito de seleção natural pra gente. E ele consistia justamente no quê? Para um ser vivo evoluir, né, pra gente ter a evolução da espécie em si, esse ser vivo tem que ser capaz de deixar descendentes com alguma modificação, e essa modificação que esses descendentes têm serem suficientes para fazer eles sobreviverem a alguma pressão do ambiente. Nesse caso, a diferença era a cor. Então, quem foi favorecido a mudança de ambiente? Quem tinha cor escura, né? Então, a ideia da evolução é isso. Quanto mais você reproduz, melhor para você. Maior vai ser o seu sucesso evolutivo. E a seleção natural, ela está aí. Ela está pressionando. Quem sobreviver, ótimo. Quem não sobreviver, tem o fim dos dinossauros. É extinto. Então tá aí, galera. Essa foi a ideia de hoje, mostrar que a história e a química, a geologia tá influenciando ali na biologia. Então, na vida de uma mariposinha ali, inocente, você tem ali a Revolução Industrial, que foi um marco na história humana, e tudo isso influenciou. E como que essa Revolução Industrial aconteceu? Através da descoberta de um carvão, né? Através da descoberta de um ferro, através da geologia, né? Através da geografia do local. Oi, Biju. Pode continuar assim mesmo? Peraí. Mano, como é que consegue ser desse jeito? Tudo isso influenciou na seleção natural de uma borboleta, né? Tudo isso influenciou na evolução. Então, olha como é maravilhosa a ciência misturada com a história. Então, gente, não vamos deixar em caixinha. Vamos quebrar essas barreiras e colocar como tudo está interligado. E se você gostou, curtiu esse vídeo, dá um gostei ali no final para você receber mais vídeos como esse. Se inscreva no canal caso não tenha se inscrito e até a próxima. Bom, espero que você tenha gostado, Gui, de eu tomar o seu lugar hoje. Lógico, adorei. Espero aí você poder várias vezes estar fazendo isso também, né? Pra gente ver, dar oportunidade sempre pra gente conseguir divulgar esse conhecimento interligado juntos, né? Muito obrigado e vamos aí. É isso aí. Valeu, galera!